Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de março de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1512. 4 páginas, 44 elogias e 9 máximos. O tema é tema transversal. Agora, a especialidade é a tematologia, que é uma das seções nossas, dos verbetes. Definição. O tema transversal é o conceito e valor fundamental, potencializador da cultura do paradigma vivenciado, amplo o bastante para permear a própria vida do profissional de qualquer linha de conhecimento, mas autodidata, suplementar, lateral, enriquecedor, além da escolaridade formal, fora das grades curriculares. A autopensionização convergente para o megafoco. O tema transversal de hoje, podendo ser o tema titular amanhã. A ligação dos saberes. O tema capaz de perpassar e engendrar os conteúdos de diversas disciplinas. A superação da fragmentação do saber. O fio de Ariadne. O compartilhamento de pressupostos epistemológicos. O entrelaçamento da neocognição a partir do eixo temático. Eu vou parar por aqui porque tem 20 linhas aí essa patologia. A transversalidade extrafísica onipresente na intrafisicalidade. Isso aqui que eu chamo a atenção, que é o processo sério aí do parapsiquismo. A transversalidade extrafísica, que ela está onipresente na intrafisicalidade. Por quê? A vida nossa real é a extrafísica. É a gente, você está como consciente, mas você é uma consciência. Isso é a base de tudo aqui. Agora eu quero dizer para aqueles que olham aí os peanuts, os pedacinhos, que está faltando um ponto de negrito na politicologia. Eu já marquei, eu vou ver se o original lá está faltando. Não, está faltando a do meio não tem. Depois da palavra pura, aí é um negrito. O seu tem? Que negócio é esse? 02. O meu não tem, o meu está com o normal. Agora aqui, dentro do processo da argumentologia tem a tabelologia. 6 contrapontos de temas transversais entre o paradigma intrafísico e o paradigma conscienciológico. Na remissiologia nós falamos o contraponto técnico, a interarticulação heurística, a max-convergência incessante, o para-ângulo e o saber transversal. Eu sempre destaco 5 que eu dou como remissão, que nós já debatemos aqui. Agora, a frase enfática. No universo da consciência ou metrologia, o estabelecimento dos temas transversais pessoais por parte da consciência lúcida embasa solidamente a autocosmovisão evolutiva prioritária. Quer dizer, o tema transversal a gente não deve desprezar. É coisa séria. Nós só ampliamos a nossa cognição através de temas transversais. Você já listou os próprios temas transversais da atualidade? Alguns desses temas capazes de serem titulares ainda nesta vida humana? Quer dizer, para você? Agora aqui pergunta. Como e onde posso obter mais informações sobre a ectoplasmia? Descobri há pouco tempo que sou ectoplasta. Estou com dificuldade de achar material sobre isso. Gostaria de trocar experiência com outros ectoplastas para ver a prática desse processo. Quem devo contatar? Olha,
A primeira coisa é você procurar na enciclopédia da Conscienciologia a palavra ectoplasmia. Isso aí você vai encontrar. Agora aqui seria bom falar, por exemplo, com... Tem umas pessoas que andam estudando ectoplasmia aí. Professor Frederico Gana. Quem mais? Frederico, quem mais? Quem? O Ami? A Daiane também? Professor Valdo. Daiane, Ami, Gabriel. Gabriel é aquele cara lá. Agora, entende? É bom estar em contato com esse povo. O professor Fred, né, Ganem, ele está itinerando o Brasil com o curso Ectoplasmia. Tá? Então, quem tiver. Tem um curso de ectoplasmia. Agora, essa pelo nossa IPC. amiga, que eu não sei onde é que ela mora, que lugar que ela vai? E tem que contactar o IPC para ver a agenda. Você contata o IPC e pergunta onde é que o Fred está dando o curso. Às vezes, está na sua redondeza aí, eu não sei onde é que você mora. Engraçado que esse nome dessa moça, tinha uma moça aqui da nossa redondeza, que há 13 anos ela esteve aqui. Eu nunca pude esquecê-la, porque ela tinha tudo de curso intermissivo. O nome é mais ou menos parecido com esse, mas não sei se é essa. E ela depois sumiu. Estou com a consciência terapia marcada para metade de abril deste ano. Sou médica e tenho pânico desde os 14 anos. Nos últimos 2 meses estou me sentindo muito mal. Não tem como ir antes para a Foz. Acordo 1 hora após dormir com pânico, me sentindo mal. Não tem porque eu tenho pânico, tenho raiva disso. Faço terapia e uso medicações, mas não estão fazendo efeito. Olha, você me perdoa, nesse caso é assédio mesmo do brabo. Pode olhar que você deve estar com semi-possessão. Preciso estudar isso mais. A consciência terapia dá jeito em você. Eles vão te indicar as coisas todas. Para isso é que existe consciência terapia. Vivenciei uma experiência talvez parecida com a mega euforização, não sei, ao mudar para uma nova casa, onde construí um quarto especial para TENEPS. Os meus companheiros de cobrança evolutiva do início da TENEPS, do fogo cruzado, apareceram, foram recebidos, esclarecidos e encaminhados para as suas paraprocedências. Depois de 2 ou 3 dias, notei que estava em euforia. Daí em diante, minhas parapercepções e percepções energéticas melhoraram. Agora, o que você acha? Não, eu acho que você teve foi euforia. Isso é que é euforia. Isso não quer dizer que seja mega euforização. Ainda precisa, essa aí é pequenininha, né? Está começando, mas olha, de qualquer maneira é euforia. Agora, ó, isso que deu depois, é bom explicar também. 2 ou 3 dias depois que ele entrou em euforia. Por quê? Ele estava muito carregado, limpou, a hora que assentou, que o metabolismo começou a funcionar direito, ele deve ter ido ao banheiro várias vezes, isso é muito importante, tira a matéria gasta, é uma opção de coisa, a euforia vem depois disso. Então aqui, ó, explica bem, e ele não está sabendo de nada. Agora, ó, você está começando, insista, não desista, que o caminho é esse. Agora, ó, escuta só dessa pergunta aqui, que você vai ver o que é euforização. Quando adolescente, através do processo de extrapolação, conseguir alcançar a mega euforização. É uma expansão consciencial com um afluxo de energia em alto grau, acompanhado de um sentimento de amor universal muito forte, além da certeza de uma união indissolúvel com o cosmos, gerando a serenidade ou a tranquilidade muito além das habituais e culminando na prática com o estado de plenitude e disponibilização para a realização assistencial. Depois disso, consegui alcançá-la de forma espontânea mais 2 vezes e nunca mais. O que vivenciei e acabei de escrever foi um fenômeno de mega euforização? Olha, foi sim, mas agora o modo de você analisar está muito orientalista demais, cheio de besteira. Algumas coisas que você está fazendo. Mas, por exemplo, a expansão consciencial é um fato. O problema desse amor universal, que é o processo orientalista, isso é inevitável, porque a pessoa entra nisso. A serenidade faz parte, a tranquilidade também. O estado de plenitude e autodisposição para ajudar também.
Mas agora, você está falando aqui como fosse a união indissolúvel com o cosmos. Isso é a besteirada de religião do Oriente. Não é só isso aí, é bobagem. Geralmente não tem tanto essas coisas, não tem nada que tem que ser coisa da yoga, eles gostam de falar nisso. É muito importante. Você se sente dono do cosmos. Agora, ó, você de qualquer maneira, você esteve sim. Essa aí já é diferente do que o nosso amigo falou aqui antes. Ele teve vamos dizer, relance da história, uma amostra grátis reduzida do processo. Agora você não, você já teve uma coisa já entrando dentro do assunto. Mas agora veja, devido ao seu processo, você está mexendo, talvez, ou estava mexendo com via cego, você não levou isso tecnicamente para frente. Você, então, hoje, o que você tem que fazer é levar isso tecnicamente para frente. Tem que estudar isso com os amparadores. Começa a estudar o processo o manual da TENEPS. É por aí que você pode caminhar melhor, mais rápido. Agora, ó, você vai examinar o seguinte, isso não é heretismo, isso não é contemplação de santo. Aqui lá, aí, o êxtase de santo, babaquismo, o cara fica babaca, viu aí uma aparição, uma coisa e fica babaca. Não é nada disso. A pessoa, dentro do processo de euforização, ela amplia o problema do discernimento, da tranquilidade, mas com discernimento. Agora, por exemplo, esse nosso amigo, ele ainda estava com muita influência de orientalismo. Senão já teria pego o negócio, já entrava, já fazia a coisa pelo lado do mental soma. Ele ainda está muito psicossomático. Saia do psicossoma. Use o seu mental soma para corpo do discernimento. Você vai longe. Você está no caminho. É por aí. Você explicou bem. Agora, ó, mega euforização. Antes de receber isso aqui, eu já tinha escrito aqui 10 coisas para falar, que vieram me perguntar. Para que serve isso? E como é que a pessoa chega nesse caso? Primeiro, há uma imunidade incrementada, ou seja, há o incremento da imunologia da pessoa. Ela fica com mais segurança, mais, vamos dizer, força, reposada, uma opção de coisa que acontece com ela. Imunidade. Faz, portanto, uma profilaxia geral. Às vezes não é só da pessoa, mas dos objetos em torno dela, do ambiente, do holopensene. Aumenta a automotivação, que é isso aqui, ó, que ele falou, está de plenitude e a disponibilização para a realização assistencial. É verdade tudo isso. Aquecimento holossomático, isso é que eu estou falando. Há um aquecimento holossomático, quer dizer, a pessoa está com a corda toda, ela está preparada para o que deve vier. Vem quente que eu estou esfervilhando. Outra coisa, a pessoa se sente em forma. Há uma blindagem holopensênica. Isso cria um encapsulamento pessoal, pelo menos ali temporário, que pode às vezes prosseguir por muito tempo. Outra coisa, existe aquele que no orientalismo mesmo lá do rapaz, eles falam sobre a saúde paranormal, aquela saúde extra, a super saúde. A pessoa se sente com essa condição. É onde que o problema da imunidade chega no auge, no pináculo. Agora, outra coisa, também eu não falei, que isso aí é bom a gente explicar. O do último, mas não quer dizer que não seja do mais importante. Last but not least, tá certo? É o autodiagnóstico exploratório. A mega euforização, ela mostra um autodiagnóstico exploratório. O que é isso? A pessoa vai fazer, se ela tiver qualquer coisa com a euforização, cedo ou tarde vai aparecer tudo que ela tem. Se ela tiver alguma coisa que está batendo pino em algum órgão ou sistema do corpo. Entende? Algum processo extrafísico, alguma coisa de relação com o ambiente dela, entende? Tudo isso. Então, eu chamo isso de autodiagnóstico exploratório. Você sabe o que é exploratório? Por exemplo, uma pessoa vai fazer uma cirurgia exploratória. Tem um negócio na barriga, mas ninguém sabe o que é, no abdômen. Então eles abrem lá e vão examinar tudo para ver o que tem. Fazer uma exploração. Isso é cirurgia.
Agora, o que eu estou falando é diagnóstico. Vocês estão entendendo, né? Autodiagnóstico exploratório. No caso, em referência ao soma ou ao holossoma em geral? Mas agora, começa tudo pelo soma. Por isso que eu uso a palavra diagnóstico. Porque tem que começar por aí. Vocês estão entendendo a lógica do processo? Isso aqui é perfeito. Eu uso isso faz dezenas de anos, gente. Eu sei que esse negócio todo funciona. Só que eu não pergunto se tem lógica, não. A maioria é bobagem. Não vou perder tempo com isso. Agora aqui. O evento do dia da intercooperação entre mulheres e homens é amanhã. Começa às 9 horas, 20 de março, sábado. Local de servimento. A programação. 9 horas, abertura do evento. É um show cultural. Apresentação dos alunos da APAI. Automaquiagem e cabelo para o dia a dia. É com a Miriam Queiroz. Apresentação pessoal feminina e masculina. Vestuário e acessórios. É a professora Sirlene Couto. Depois tem o almoço e a tertúlia. Depois da tertúlia, 15 horas. Como fazer um jardim, paisagismo, técnicas e mudas. Professora Ângela da Rosa e Érica Monteiro. Cuidados preventivos de saúde para mulheres e homens. Doutora Ludmila Moreira. Culinária árabe. Professores Frederico Ganem e Sirlene Couto. Viva! Viva! Aula de dança de salão para participantes. Professor Marcelo Pereira. Encerramento do evento com sorteio de brindes. Às 6h45. Vou te contar, isso está o máximo, né? É pena que eu estou um bocado ocupado, senão ia aparecer lá, nem para ver alguma coisa que vale a pena. Vocês vão filmar alguma coisa disso? É bom filmar. Aqui está muito bacana isso aí. Podia filmar. Pode fazer depois até um dividido isso aí para ajudar os outros. A gente está pedindo que as pessoas participem, porque a presença é o mais importante. Pois é, mas agora, ó, podia fazer um filme e depois fazer um dividir. O dividir não cabe estudo o dia inteiro? É uma boa ideia. Na próxima a gente consegue, vamos tentar conseguir uma pessoa para filmar. Agora, prepara assim, ó, nós vamos fazer um dividir. Fala DVD. Aí o povo vai ficar devendo para dar, né? Essa é uma boa DVD. Agora vai dividir com os outros. Exatamente. Primeiro ela vai DVD, depois ela vai dividir. O que vocês acham? Eu acho positivo. Obrigada. Tá certo? Paulo. Sim. Qual é a relação do tema transversal com a Mini ProEx? Quer dizer, qual é a relação? Olha, a Mini ProEx é um tema, né? Você pode ser transversal. Se você tem uma ProEx normal, seria um tema transversal no seu caso. É isso. Diferente. Atravessou, chegou. Uma coisa menor. Não é para você, mas é importante você saber. Às vezes é para quem você está tratando, que é o desvio. Que é o desvio para poder acertar alguma coisa, seria isso? O tema transversal é aquele que aparece assim, às vezes ele aparece desinteressado, você não está vendo nada. É preciso ter cuidado, porque às vezes ele vem com inspiração extrafísica. Você deve estar de olho nisso e saber o que é. Agora, tema transversal é o que acontece mais. Então, uma das coisas mais sérias que você tem que fazer é saber fazer a triagem. Senão, você se dispersa. O tema transversal tem que estudar muito para não haver dispersão. Sim, porque, por exemplo... É aquilo que eu falo. Você pensou? Temas transversais. Eu vou me dedicar, por exemplo, a fazer música, compor música. Ou fazer escultura. Ou fazer pintura. Entende? Isso é massa. Isso é tema transversal. Isso na minha vida não dá, né? Sim, mas aí que eu quero entender. Você tem várias capacidades, por exemplo, várias habilidades. Todo mundo aqui está assim. Eu sei. Porque os zerados são versáteis. Tá. Essa versatilidade. Então, a pessoa vem e ressoma, mas ela tem você, por exemplo, tem um foco. Vou desenvolver tal assunto. Não, só que ela vem e desvia para trabalhar. Ela tem um favoritismo, uma preferência, uma, vamos dizer, paixão muito grande. Com o curso intermissivo, chegou e implodiu as paixões. Não pode ter mais paixão. Então é um problemão. Tudo é levado para o mental soma, que é o discernimento.
Então, todas aquelas paixões desaparecem. Então, uma das coisas que mais tem na vida da turma toda aí é o tema transversal negativo emocional. Eu falo isso faz só 40 anos. E é duro, hein? Como é que é? Uma pessoa passou aí 20 séculos desse jeito, com o psicossoma. De uma hora para outra chega o mental soma e quer se impor. Tem que trabalhar muito, tem que fazer alguma coisa, tem que postar serviço. Senão não é não. Você não acha? É duro. É duro. Agora, isso não é só para mulher não, viu? Para homem também, tá? Mas, por exemplo, no caso você fala do Hayek, aí ele vem e seria um tema transversal na hora que ele ressoma para acertar a questão da família. Mas ele, na verdade, queria estudar questão de fenômenos, outras coisas, parapsiquismo. Sabe disso? O tema transversal, você está vendo aí com bico, é o extra. Isso é outra coisa. Isso que você está chamando é o extra. É o extra. Bico. Tá. É outro conceito. É diferente. Outro conceito. Tá. Você quer explicar isso com as suas palavras para ele? Fala alguma coisa nesse sentido. Entendi. Ela anda estudando também essas coisas aí, a chefe. O tema transversal, como está definido aqui, é um tema que perpassa todos os outros que você está estudando na sua vida. Ele está impregnado em todos os outros. Por isso que não tem relação. Entendeu? Agora, como você está falando aí, esse tema transversal é aquele que passa de uma maneira extra, assim, cortando. Não sei se deu para entender o que eu falei. Tá? Então, por exemplo, tem uns exemplos aqui, olha, tem uns exemplos aqui importantes aqui, na última linha da fatologia, que eu acho que é melhor você entender. Por exemplo, os temas transversais intrafísicos. Por exemplo, antiviolência, envelhecimento, sustentabilidade, são temas que estão assim no dia a dia da nossa vida. Uhum. Tá? Aí, do ponto de vista da parafatologia, tem aqui, ó, na penúltima linha aqui, tem as energias conscienciais, o EV, a energia imanente, paracronêmica, paraprocêmica. Tá? Você que está estudando fenômeno, por exemplo, tá? Isso está presente na vida da gente, as energias. Então, qualquer tema que você esteja estudando, isso vai estar junto, de alguma maneira. É nesse sentido que está aqui o tema transversal. Ele perpassa tudo que você está desenvolvendo na vida. Ah, tá. Entendi. Outro não conceito. é aquele Vê se você entende mais o que quer dizer transversalidade. Que a gente está repetindo aqui. Olha tudo de novo que está escrito, anota aí para você entender. Transversalidade. Agora, por exemplo, o extra, o bico, aquilo que a gente faz, que é o meio que você está colocando lá no trabalho para você, antes de atingir seu objetivo. Isso é outra coisa. É um outro conceito. É outro conceito. Tem o que Esse da Corex. já existe. Valdo, né? Essa questão da mega euforização, você falou, esse autodiagnóstico exploratório, você podia estender mais, porque quem já passa por esse processo, ele tem condições de autodiagnosticar. Pelo seguinte, vamos entender bem uma coisa. Até o serenão, com o tempo, o corpo dele não aguenta ele vai ter doença. Não existe serenão sem doença. Vamos ver se você entende primeiro esse conceito. Se o serenão tem doença, uma pessoa que vai ter a mega euforização, ela pode estar predisposta a uma doença. Pode ser genética, alguma coisa que vai aparecer naquela idade, alguma coisa que houve uma predisposição naquele momento, naquele período evolutivo da vida dela. Entendeu? Agora, o que se passa? Com essa mega euforização, esse diagnóstico, ele é feito, se a pessoa prestar atenção, imediatamente alguma coisa vai aparecer, vai mostrar que tem alguma coisa. Por quê? A pessoa está se sentindo tão bem, tudo tão harmonizado, com equilíbrio generalizado dentro do micro-universo consciencial, se aparecer uma mosca, ele vai ver. Você está entendendo? Um ponto escuro vai aparecer no meio daquela claridade toda. É isso que a gente quer chamar. Mas aí inclui tudo, por exemplo, alguma coisa que ele tem intimamente, algum trafar, sei lá, que mexeu psicologicamente. Também, aí é problema da pessoa, tem que ver. Então vale a pena ponderar isso aí. Uma outra coisa, geralmente, esse que eu estou falando aí, esse diagnóstico aí, que aparece, que era insuspeito
e que vem, geralmente é alguma coisa que incomoda a pessoa. Na hora que ela vê que existe aquilo, aquilo incomodou. Você está entendendo? Então pode ser alguma coisa que a pessoa tenha encoberto. Mas e aquilo vem supitando, aquilo vem à tona. Há um refluxo. Isso é na hora, no momento, já da euforia, já aparece na hora ou pode ser... Não, às vezes aparece quando estabiliza tudo, com calma, etc. Eu identifico. Isso varia muito. Eu identifiquei na hora, o estado vibracional já faz isso na hora. É aquilo que eu conto. O cara tem um negócio no fígado. Ele começa a mexer no estado vibracional, ele vê que tem uma coisa aqui que está pegando. A energia não está passando direito por aqui, tem alguma coisa, ele sente. Isso é um diagnóstico grosso, grosseiro, rudimentar, elementar, isso é normal. Hoje, mas intraconsciencial, não é nada físico, assim, de comportamento, mas aí também, hoje apareceu. Se de olhar isso tudo, às vezes tem alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, você está falando aí o negócio do crime e castigo, né? Lá o romance do nosso amigo, lá o russo. Entende? Que o cara não queria aceitar de se apresentar à prisão. Eu tinha matado 2 pessoas. O crime e castigo é baseado nisso. Então, lá pelas tantas, foi tanta coisa na consciência dele que ele acabou se apresentando. Entende? Aí eles ficaram até com pena dele, suavizaram até a pena, etc. Tal. Tudo isso é o fato. Agora, no caso aí, pode ser alguma coisa nesse sentido. Na fase, por exemplo, adolescente, ele fez alguns pecadilhos mentais, cometeu alguma coisa, aquilo às vezes deixou uma sequela. Aquilo vem à tona, aquilo reflui. Agora, outra coisa, você falou ontem que a mega euforização, ela está acima do EV e do arco voltaico. Né? Eu entendi assim, mais ou menos, podia ampliar isso, porque o problema é o seguinte, o EV, se mexer no EV, é para estabilizar seu processo de energia na hora. Então ele dá esse diagnóstico grosso, ele vê como é que você está, ele tira, por exemplo, o problema dos bloqueios bravos, corticais, dos 2 hemisférios cerebrais seus, entendeu? Seu EV. O arco voltaico, uma pessoa faz isso em cima de você e tira. Se ela for boa, tira também o bloqueio, limpa tudo em você. Agora, o que se passa? A mega euforização é depois disso. Por exemplo, não há uma mega euforização se a pessoa está batendo pilha em alguma coisa muito séria. Entendeu? Coisa séria que eu estou falando. Não pode haver. Como é que ela vai se equilibrar se o negócio está aí? Tem uma área de revolta lá dentro dela. Tem que sossegar aquilo primeiro. Então, é muito mais avançado. Agora, o que se passa? Você pensa bem isso que eu acabei de falar aqui, que a mega euforização é superior, por exemplo, ao problema do êxtase. A pessoa estática, você sabe que um dos nomes que eles davam para uma pessoa parapsíquica era o sensitivo, era o estático. Entendeu? Que ele fica em êxtase. O santo da igreja, aquilo lá, aquelas imagens que tem de santo da igreja, ele só fecha a boca para não entrar mosquito, mas às vezes no êxtase tem a boca aberta. Você está entendendo como é que é? Então, essa contemplação, ela é primária, é bobinha. Por exemplo, a síndrome de Stendhal, lá em Firenze, você está entendendo? É o hebetado. Olha, a arte fica extasiada. Hebetismo, o hebetado. Entendeu? Isso vem há séculos, o povo já entende essas coisas. Agora, a euforização não. É quando a pessoa domina o processo sem estar, vamos dizer, submissa ou escravizada a nenhum dogma, a nenhum processo emocional brabo, religioso ou sectário. O negócio é limpo. Mas eu posso dizer que a mega euforia, ela mexe com coisas, por exemplo, do EV, do arco, e tudo junto, e mais coisas, tudo junto. Mexe com tudo. Mexe com tudo.
ela coloca tudo em ordem. É como se melhorasse a casa. Aquele sábado que regularizou e organizou a casa. Inclusive o almoxarifado, a despensa, a inventariologia, a edícula, a holoteca. É isso aí. Isso aí tudo é lá fora, né, que vocês estão falando, é isso aí. Hoje tem uns carros aí que não dá nada ali, né? Mas pode falar. Eu queria entender melhor essa questão desse diagnóstico, quer dizer, emocional ou psicológico. O senhor falou que a pessoa tem algum trauma, alguma coisa que ela fez errado no passado, ela tentou acobertar, e esse fenômeno faz surgir. Por exemplo, eu queria entender o que a leva. pessoa, às vezes, vamos supor que ela, numa certa idade, lá pelos 19 anos, ela usou durante 3 meses determinada um tóxico, uma droga. Agora, aquilo, ela superou, aquilo passou, ela até esqueceu que isso existe. Com a euforização, às vezes, vai mostrar que tem uma rima, como diz o povo. Quer dizer, há uma sequela, há algum resíduo, algum vestígio ficou, aquilo vai aparecer. Isso é o autodiagnóstico que a pessoa vai fazer. É um extra. Essas coisas ocorrem. Isso tem. Estou dando um exemplo, né? Mas tem muita coisa que pode ter ocorrido nesse caso. Então, aquilo que às vezes está sepultado. Às vezes não tem má intenção, nem boa intenção nisso, a pessoa não está pensando. Só. O que eu não entendi? A gente estava perguntando aqui, estava conversando, que tipo de vestígio? O que é? Um sinal físico? Não é só culpa, às vezes é alguma coisa física. Por exemplo, vai mostrar ela que de vez em quando ela tem a boca amarga de manhã, aquilo mostra que ela tem uma hepatopatia que ela não tratou. E ficou, é o que o povo chama de a rima, a sequela, o resquício, o vestígio, a sobra, a nuance negativa, patológica do processo. Às vezes sobra o vestígio, o risco, marcou, se de limpar. Agora, a euforização geralmente não estuda. Às vezes só de fazer, e depois de 5 vezes que a pessoa entrou naquilo, o negócio é mais forte, às vezes regulariza tudo. Tá, e qual é a diferença? Agora, ó, presta atenção agora numa coisa, já que você está mexendo nisso, eu acho importante. Pensa bem a pessoa que vai fazer a mega euforização várias vezes e ela tem uma coceira. Junta a fome com a vontade de comer. Por isso que é que eu fui descobrir minhas coisas de regeneração, foi isso. É uma autorregeneração. É por isso que eu falo aquele negócio. Então, deixa seu corpo reagir. Coma bem, repouse. E vê se durma um pouco. Às vezes o corpo reage. Eu, às vezes, tratava as pessoas quando eu via pela energia, que era isso que elas precisavam. Não dava remédio nenhum para a pessoa. Mas falava, você vai voltar aqui. Você voltando até, sempre esperando receber um remédio. Você está entendendo? Tudo é psicologia, né? Agora, vinha a pessoa melhorava. Sim, mas como? São as energias que estão melhorando você, além do remédio. Agora, meu filho, ele dava uma vitamina, um suplemento, né? A dieta alimentar, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, eu fiz isso demais. Agora, você tinha que ter certeza, tinha que mexer com a energia de uma pessoa. É que no meu consultório, você sabe, eu tenho a liberdade, né? Consultório quem manda só eu, acabou. Lá eu mexi com tudo, não tinha nada. Outra coisa, não estou cobrando nada de ninguém, ninguém pode falar nada, não estou indo contra lei nenhuma. Claudio. Muito embora tinha gente que achava ruim. Por causa do processo da medicina, né? A receita. Então, nesse período, por exemplo, se a pessoa começa a mexer, começa a dar desintoxicação, aí pode começar a aparecer por determinados tempos alergias, algumas coisas físicas. Se você tem algum problema, tudo vem à fúria. É igualzinho quando você toma um antibiótico que mexe com a sua pele toda. Tá. Às vezes tem isso. Que é temporário. Uma pessoa que nunca comeu manga, às vezes ela come manga, vem tudo para a pele. Você está entendendo por quê? Ela está super intoxicada. A manga é tipo quase que detergente. Entende? É a bintina. E aí, mantendo isso, trabalhando, por isso que depois aí assenta o negócio
E a pessoa, é como se o corpo, ele voltou. E outra coisa, ela entra num outro patamar. É um outro patamar. Os interesses vão mudar, os objetivos são outros. Uhum. Gente, o corpo, às vezes, atrapalha demais o que a pessoa tem que fazer com a cabeça. O corpo atravanca, segura, não deixa caminhar. E às vezes são assim, nuances, bobaginhas, coisas rudimentares, que atrapalham tudo. Então essas características de quando a pessoa desenvolve parapsiquismo e você fala do desenvolvimento, suor nas mãos, a pessoa tem tudo, isso é esse que é as coisas que começam, porque aí já mostra... Uma das coisas, já que você está falando nisso, que talvez é bom você observar aí nos casos, para ver se tem alguma coisa, é mioclonia. Sim, eu ia te perguntar disso. Então aquela pessoa, por exemplo, tem mioclonia, que ela está tentando fazer, já foi aí nas dinâmicas do Moacir, da turma, já trabalhou no estudo, e ela continua com mioclonia forte na hora que vai fazer o estado vibracional, mostra que tem alguma coisa brava e antiga. Uhum. Mas e depois que começa a cessar a mioclonia, é sinal que houve uma para-regeneração. Às vezes demora, tem gente que demora anos, até aquilo acalmar tudo. Por quê? O estrago demorou anos, não pode melhorar às vezes de um dia para outro. Entendeu como é que é? Entendi. Para recuperar, a recuperação, o reajuste. O senhor fala aqui na página 73, paradoxologia. O senhor pode comentar o segundo paradoxo? O paradoxo do tema muito abrangente poder tornar-se superficial. Quer dizer, um tema abrangente para você, alguma coisa que você está fazendo. Para você deu muito valor para aquilo. Então, tudo na sua vida entrou nisso. Por exemplo, você era um artista, então um determinado tipo de música era só aquilo na sua vida. Então, era um tema super abrangente nas suas atividades. De uma hora para outra, você começa a trabalhar com alguma coisa, o negócio muda todo. Então, o paradoxo do tema muito abrangente poder tornar superficial. Em matéria de arte, isso é muito comum. Vocês estão entendendo, né? Agora, tem certas coisas aí horríveis, porque mexe com a economia da pessoa, o patrimônio dela, é muito chato. Aquela pessoa que dá muito valor para certas obras de arte, aquilo que eu estava falando um dia desse aqui, a hora que ela começa a ver os processos, uma realidade séria, aquela realidade que eu chamo do dessomante. Dessomante, gente, às vezes ele pode se tornar uma das pessoas mais sábias que existe. É o dessomante. Porque sabe que não vai poder carregar nada, tem que começar a estudar o que vai fazer. Então ele vai ficar mais inteligente. Começa a abrir mão. Já que não pode carregar, tem que distribuir, tem que dar um jeito, tem que entender o que vai fazer. Então, dessomante, às vezes, torna-se sábio de uma semana para outra. Quando ele ficou sabendo, você tem 3 meses de vida. Vocês não viram aquele cara que fez livro, o outro começou a escrever não sei para quem, sem parar, tal. O outro fizeram filme disso aí e tal. É o dessomante. Dessomante inteligente. Ficou inteligente de uma hora para outra. Forçado. Forçado pelas circunstâncias. Professor, pergunta, Neida, por favor. Não, ainda tem um post escrito. Pode falar. Aqui na tecnologia, a última técnica, você pode ampliar? A técnica da passarela permanente, levando os saberes particulares ao conhecimento geral. O que você acha aqui dessa mesa? É a passarela permanente? Presta atenção, passarela permanente, levando os saberes particulares ao conhecimento geral. O que essa mesa aqui é? É a minha passarela. Está claro? Você entendeu? Entendi, obrigada. Pode passar o microfone? Pode. Professor, como que se dá e de que maneira a gente vai aprendendo a instalar a euforia? Porque até onde eu já entendi, pelo que o senhor falou, é tipo uma questão de mérito da pessoa por uma tarefa bem feita, bem realizada. E porque, pelo que eu notei, as pequenas alegrias que eu já consegui ter foi realmente através de
alguma tarefa que já consegui adquirir legal, que eu consegui praticar bem, aí eu me senti muito feliz. Mas como que se dá esse processo? A gente sabe aí do contexto do senhor e de todo o potencial, mas como que se dá isso? Se instala pela própria vontade? Você, quando realizou isso, o que você sentiu? Você sentiu uma alegria íntima muito forte. Agora, para isso, você teve que realizar uma tarefa para desencadear esse estado. Não foi? Exato. Agora, pensa bem. Sua vontade não é capaz de tudo? Então, por que você não faz isso por você, sem precisar de qualquer atividade? Acapite? Então, o senhor está sugerindo que eu possa instalar pela minha própria vontade. Se eu quiser ficar quietinha não, aqui... Todo mundo é assim. A vontade é o maior poder que a pessoa tem. Agora, a maioria aí, ainda tem um percentual de vontade débil. Precisa de fortalecer isso. Por isso que eu estou falando desses assuntos parapsíquicos aqui. Não só esse, mas os outros também. É desafio todo dia que eu trago para vocês. Esse aí é um dos mais bravos que tem. É que eu já falei uma porção antes. Começa pelo EV. Isso sim, eu já entendi. Vamos ver como você está com o EV. Agora, o padrão de pensionização. Quanto mais otimizado ele for, mais altruísta ele for, mais no fluxo de um trabalho... Não precisa ser nem isso, não. Quanto mais você está em paz com o cosmos, melhor. Pronto, pensa só isso. O nosso amigo aqui, ele fala uma opção de coisa. Vou repetir a terceira vez que ele escreveu. Veja, é bacana isso, que ele sentiu. Eu estou dando valor para isso no caso dele. Olha aqui. A união dissolúvel com o cosmos, gerando a serenidade, uma tranquilidade, muito além das habituais, e culminando na prática com um estado de plenitude e disponibilização para a realização assistencial. Quer dizer, ele tem dificuldade de fazer isso pela vontade dele. E assim a maioria das pessoas. Agora, tem aquelas pessoas que na religião chegam lá e falam, não, você pensa num mar muito suave, um lago tranquilo, uma aragem, uma brisa de primavera dentro do paraíso. Agora eu vi para a pessoa e falo assim, pensa bem você dando um passe na terra. Muda tudo. Pensa bem você ajudando os outros em alto nível. Isso é mais forte. E você tem capacidade para isso. Qualquer pessoa, se prestar atenção, só dela pensar um pouco, ela está mexendo no N do pensene. Aquilo é energia. Qualquer coisa que nós fazemos aqui, isso é energia. Então por que eu já não concentro a energia tudo assim, Você sente isso? Sinto, percebo. Aqui, Agora, eu faço o lago que você queira. Entendeu? Mas agora você tem que estar na onda. Agora, mexeu nos seus chakras aí, vários deles que eu senti daqui o negócio. Obrigada. Você sentiu no braço? Sim. Sentiu? Arrepiei inteirinho aqui. Um banhão de energia. Entendi os 10 pontos que você explicou sobre a mega euforização. Ontem vi a tertúlia e a revi à noite. E não entendi a técnica da mega euforização. Para mim, não entendi o passo a passo. Para mim, ficou a ideia de um EV extrapolado, maximizado energeticamente. É isso? Não, o EV é a base de tudo. Se você for falar em EV extrapolado, tudo na vida é assim. Toda ação que a pessoa faz, tudo que ela faz aí, se divide as 40 manobras de energia para a pessoa ter uma ideia. Agora, a mega euforização é a reunião de tudo isso no máximo. É o ótimo da história, o upgrade, o topo, the best. Quando é que você vai dar esse curso? Fala aí mais uma vez. 12 e 15 de maio,
e 12, Aonde? 13, aqui no CEEC. CEEC, tá bom. E 12 e 13 de junho. São 2 modos, 2 finais de semana. Tá bom. Eu vivenciei um estado de grande felicidade e bom humor imediato enquanto testava o campo em um ECP2. Nunca mais esqueci a sensação. Esses sentimentos vieram em um bloco de energia enviadas pelo Epicum quando colocou a mão em minha direção. Isso pode ter sido a mega euforização? Não, isso aí é euforiazinha. Está começando, né? Mas é o caminho. Mas se a pessoa não teve a experiência no extrafísico, por exemplo, a paraprocedência dela não é muito boa, ela pode conseguir vivenciar? Com a vontade tudo é possível. Eu não ponho a mão no fogo nem na cumbuca. Eu já falei isso aqui dezenas de vezes, vou ter que repetir durante essa vida e nas próximas. Com a consciência tudo é possível. Nós podemos fertilizar o cosmos. Não é isso que eu falo? Agora, não é fertilizar o útero ou o ovário de uma mulher, não. Entende? É fertilizar o cosmos. Para ser mais sério. Como é que ele sintoniza com algo que ele não tem a experiência? Se ele começa a ver a energia que ele tem, ele arranja a experiência numa semana. Qualquer um mexendo com o estado vibracional vai chegar nisso. Não interessa o passado. Entendi. Se a pessoa quiser mudar, ela muda. Agora, tem que estar com a neofilia. Ela não pode ter contra as coisas novas. Ela tem que procurar a renovação, a reciclagem. Lógica é lógica, né, gente? Observa bem se tudo isso tem lógica. Waldo, no ar. Aqui. Página 71. Patologia. Na 7ª linha. O que tu queres? O pensamento sistêmico abordando simultaneamente as partes e o todo. Sim. Você podia falar mais? O pensamento sistêmico, aí, esse aqui que é o pensamento que a pessoa começa a ter para alcançar a cosmovisão. Ela, ao mesmo tempo que ela vê a parte, ela vê o todo. Com o passar do tempo, ela faz uma abordagem vendo um detalhe e comparando com o corpo inteiro. Todo detalhe, então, ela destaca e vê de onde está. Isso aí, às vezes, é importante para a pessoa chegar na cosmovisão. Então, por exemplo, olha um corpo humano. O coração e a relação com o resto do corpo. É uma das coisas que tem mais relação, né? Depois, o fígado e a relação com o resto do corpo. Os outros órgãos, os outros sistemas. E por aí vai. É um todo. Por exemplo, a gente quiser levar isso para a escrita, na hora de escrever. Na hora de escrever, precisa de ver o tema que você tem. Aquele tema é uma parte ou é um todo? Primeira pergunta cretina é essa, braba. Seu tema é uma parte ou é um todo? Você então pode virar para mim e usar aquelas expressões, vamos dizer, marginais do filósofo. Não, mas tudo na vida pode ser um todo, tudo na vida pode ser uma parte. E aí você dá uma bela banana para ele e manda ele procurar as vovós dele, as vovozinhas. O problema todo é o seguinte, você está mexendo com uma coisa, você tem que perguntar, você que sabe, é o todo ou é a parte? Uma coisa pode ser tanto o todo quanto a parte. Presta atenção. Eu vou falar da minha blusa, que é contra o câncer, contra o sol, etc. Isso é uma parte. Agora veja, na questão de me ajudar, ela está no todo. Ela está me ajudando o corpo. O negócio todo aqui. A parte está no corpo. O corpo, ela está ajudando. Então, eu quero falar da blusa. Então, eu tenho que falar da matéria que a blusa é constituída, como é que ela é feita, essa coisa toda. Agora, a função dela já entra no processo do todo. Por que ela foi feita assim? Por que eu uso desse jeito? Você entendeu aí? Entendi. Agora, veja, o que você está escrevendo? Se devia o seu texto. Você vai falar mandioca, que é aquilo que eu estou falando. O que você quer falar com mandioca?
se diver da mandioca. A mandioca pode ser o todo da sua cultura e pode ser apenas uma parte. Não, mandioca para mim é secundária, porque o que eu planto mais é milho e soja. Então a mandioca é secundária. Não, eu planto a mandioca por causa disso. Afinal de contas, mandioca para mim é secundária pelo seguinte: eu sou da pecuária, eu crio gado. Eu não sou do processo de estar plantando as coisas, não sou disso. Você está entendendo? Então, o todo e a parte. Vê se me entende. Mas, por exemplo, quando o senhor escreve, por exemplo, um crescendo, às vezes o senhor sai da parte e vai para o todo. Uma enumerologia também. E não é só isso. Às vezes, quando eu estou fazendo uma série de dados, em seguida, num tópico, aquilo tem várias orientações. Depende do segmento daquela ideia. Isso que eu coloco um ponto e vírgula. Depende do que é. Nem sempre aquilo está seguindo um desenvolvimento correto. Não. Às vezes é um bloco de ideias que precisa ser colocado em conjunto. Sim. Você tem que olhar isso também. Aqui mesmo, ó, nós temos bloco correto. Você quer ver? Vou ler alguma coisa. A transversalidade avançando além da interdisciplinaridade, rompendo a estrutura hierárquica tradicionalista dos saberes. A transversalidade como sendo o caminho do meio nas pesquisas de ponta. Olha só esse aí já vai esclarecer um monte de coisa para você. A transversalidade do gênero, a transversalidade de diversidade, as análises transversais da para-hermeneuticologia, a transversalidade transdisciplinar, identificada nas visões cosmovisiológicas da consciência lúcida, a transversalidade permeando a tudologia. A tudologia seria o todo máximo. Você entendeu aí? Entendi. Então, o problema todo é o seguinte: é sempre bom a gente estudar o detalhe, entende? E a inteireza. Quer dizer, estudar o detalhismo e levar na exaustividade do todo, que é a tudologia. Professor Valdo, aqui. Voltando àquela questão que a Eliana trouxe, e compreendendo, lógico, que o senhor argumentou, que a pessoa tem que estar nesse estado de espírito o tempo inteiro, eu queria entender o que a pessoa tem que depurar de uma maneira mais sutil. Porque o grosseiro a gente sabe, não pensar mal de ninguém, a cosmoética e tudo. Mas de uma maneira mais sutil, que ela pode depurar da pensanidade, do comportamento dela no dia a dia. Os trafares últimos. O quê? Os trafares últimos. Últimos. Aqueles que nem ela sabia que ela tinha aquele trafar. Pode me explicar um pouco? Então ela vai lá na consciência e fala assim: ó, você tem isso. Ela jamais quis admitir ou pensar naquele assunto. Esse é o que eu chamo dos trafares últimos. São aqueles que estão mais escondidos ou acobertados pela pessoa. Às vezes por ignorância, por inexperiência, por falta de vivência. Como que a pessoa chega ao momento, ao ponto de ela poder extrair esses trafares? Conscienciograma, consciência terapia e outras cositas más. Outras cositas más. Viu que deu luz, está aí. Outras cositas más. Eu vi falando que o Luiz está atrás dessas cositas más. Como que se pode associar na rotina essa pensionização ininterrupta, né, pró-assistência e pró-cosmoética? Associar. Por exemplo, só você entrar nela, você não precisa fazer essa pergunta. Ela vai inspirar você em tudo que você está fazendo. Sim, e outra coisa, aquilo vai expandir. Com certeza. Não, a minha questão é mais do ponto de vista técnico. A pessoa está fazendo alguma atividade laboral mais técnica ou muito braçal, né? E mesmo que ela mantenha a pensanidade até neutra, ela vai começar a depurar a qualificação de tudo que ela faz no tempo e no espaço. Isso aí só já é o resumo de tudo. Começa a depurar a qualificação de tudo que ela faz no tempo e no espaço, na crônica e na proscênica. Isso na cotidianidade diuturna. Quer dizer, não sobrou nada. Eu acho que eu dei toda a visão da história, né?
Mas... Max Prime. Não, perfeito. A pessoa, para poder aferir esse nível de conforto íntimo, de felicidade, né, que ela sente, qual o parâmetro de referência? Porque ela pode achar que o que ela está vivendo é muito bom e aquilo lá é muito pequeno. Não, aí ela vai ver agora nessa qualificação, o ideal vai ser ela fazer enumerações, né, e arranjar uma tabela para fazer confrontos, para ela ver o que vem em primeiro lugar. É a priorização. Essa priorização precisa haver uma seleção. Essa seleção vai exigir uma triagem muito grande, a seletividade braba, uma triagem prática. E outra coisa, isso não pode ser feito de um dia para outro. Ela tem que estabelecer isso, às vezes, num ano inteiro, para não deixar nenhuma coisa de fora, porque senão... Pode falar um pouco mais sobre isso, por favor? Uma pessoa faz esse levantamento, se ela nunca tinha feito isso antes, vai ter coisa que ela vai deixar de fora. Ela não vai ter uma visão de conjunto, ela não tem capacidade de ver essa visão de conjunto de cara, logo na primeira triagem. Ela tem que começar a fazer para ver o que tem, porque as implicações secundárias. Ela descobre alguma coisa aqui que ela está com deficiência. Aquilo vai pegar outra coisa que tem deficiência. Aí ela descobre que uma coisa que ela estava muito preocupada, a base é aquilo. Então, isso tudo ela tem que fazer o levantamento. Às vezes, a pessoa só vai num ano. Agora, veja, depois que ela descobriu isso, seria bom ela fazer a técnica de mais um ano de vida, mas no próximo ano. Não é no primeiro ano, no segundo. Fazer a técnica de mais um ano de vida. Por quê? Aí, ela vai colocar o que sobrou. Durante aquele ano, ela descobriu, falta isso, ó, eu não consegui superar isso, por causa disso, disso. Então, ela põe isso no ano de vida. O que ela pode conseguir no ano? Ou senão vai fazer igual que o nosso amigo chegou para mim e falou assim, pois é, eu estou no terceiro ano. Já consegui alguma coisa grossa, mas tenho finíssimo que eu ainda estou às voltas com isso. Você acha que eu já posso fazer TENEPS? Assim, eu não posso dar palpite nisso, você que sabe. Olha bem, porque se a pessoa for esperar para virar serenona, para fazer TENEPS, eu falei isso para ele, ele de idade não faz isso nunca. Então eu falei assim, é você que sabe, olha bem se você já está. Porque antes eu não falava de TENEPS, tinha ojeriza. Não podia falar nisso que não sentia bem. Agora veja, eu penso que ele começou a fazer TENEPS nessa altura dos acontecimentos. Professor, o senhor comenta na parapatologia vários tipos de temas transversais importantes. O mais importante nessa transversalidade do extrafísico seria a inteligência evolutiva ou não? Depende. Não, a inteligência evolutiva, ela define, ela demarca, ela dá o diagnóstico da sua realidade. O nível que você tem de inteligência evolutiva é você, é a sua consciência. É a sua ficha. Por exemplo, uma pessoa veio me perguntar, qual é o resumo da minha ficha evolutiva, a FEP? Eu virei para ele e falei assim, sua inteligência evolutiva, o nível da sua inteligência é o resumo da sua FEP. Em termos de transversalidade extrafísica, a gente não deveria estar mais focando nessa inteligência evolutiva mais diretamente, vamos dizer assim? Você já está o tempo todo, você está mexendo com isso aqui, com a gente, você está o tempo todo. O que nós mais trabalhamos aqui é a inteligência evolutiva. Presta atenção. Tudo que nós fazemos é em torno disso. Ou sob essa realidade. Sob. Não é sobre, não é sobre. É debaixo dela. Porque precisa dela. Então, o negócio é sério. Então, a partir dela é que permeiam os outros temas, vamos dizer assim. Então, não precisa de pensar nisso, não. Tem que pensar nas coisas antes. Para depois chegar lá. A hora que a pessoa está pensando só em inteligência evolutiva, ela já está dominando pelo menos uma OFIEX, já está pensando em ser uma semiconsciex, uma coisa nesse sentido, né? Já avançou muito, já não tem mais aqueles percalços, vicissitudes e contingenciamentos bravos aí, primários da vida. Porque a interassistencialidade, ela é que está mais próximo, vamos dizer assim, da inteligência evolutiva. E ela acaba com conflitividade, que é o que interessa. Tudo isso que nós estamos falando antes é conflitividade. Você é uma pessoa de muito conflito ou de pouco conflito?
Você era de muito conflito. Atualmente eu acho que você é de menos conflito. Agora o percentual não sei, é você que sabe. Aos poucos. Você já melhorou. Agora aqui a maioria era assim. Tinha pessoas que chegaram aqui com 99% de conflito. Atualmente está na base de 21% só. O que vocês acham do diagnóstico? Você acha que eu estou sendo bonzinho? Não estou, não. Tem gente que mudou muito aqui. Olha lá, olha lá. Olha aquele defensor do direito administrativo lá em cima. É você. Não adianta tirar o corpo fora, né? Tinha mais alguém aqui. É você. E você sabe, mexer com direito administrativo na prática tem muito conflito, né? É um processo, conflitivo, é ou não é? E ele, às vezes, era muito peremptório. Não quer dizer que ele era dogmático, não. Um pouco mais do que isso. Ele era, não, tem que ser assim. O processo é esse. Ele era assim quando mais moço. Entendeu? Agora, veja. Deve ter sido papa. Não, uma afirmação papal. O papa é esse. Ele não tem possibilidade de errar. Tudo que ele fala é perfeito. Então, é o Papa, o dogma, a peremptoriedade. Agora, veja, ele não é mais nada disso. Já não se faz mais adélio como antigamente. Então, isso é ótimo. É uma boa coisa. A mudança. Você falou que a mioclonia, durante o desenvolvimento do parapsiquismo, pode caracterizar... Vem cá, isso aqui não é você, não? Não, é da alma. Caracterizar um problema antigo do holossoma. Essa condição passa mais rápido, com maior número de EVs por dia? Que gargalo específico estaria relacionado a isso? Olha, o EV que conserta essas coisas. A pessoa que tem muita mioclonia, a gente fala com ela que em vez de 20 por dia, tem que fazer 40. Para andar mais depressa, para ficar livre daquilo. Agora, se as mioclonias são muito fortes, ela tem que levar isso, parar com tudo e só pensar nisso. Dia e noite. Teve gente que eu pedi para internar, para ir para o spa, e você chega lá e fala assim, eu não quero saber de nada, não vim fazer tratamento nem nada, eu quero um ambiente calmo. E você vai fazer no spa, você vai fazer estado vibracional dia e noite. A pessoa melhorou. Mas agora veja, eu estava com mioclonia, que era o seguinte, ela chegava perto de mim, eu olhava para ela e fazia assim, ela na mesma hora dava os streamilic e até do psicossoma. Então estava tudo alterado nela. E só as parestesias excessivas. Aí o cerebelo está alterado, o sistema neurovegetativo está todo alterado. Essa não fica assim não, ela fica, você está entendendo? A Coreia, entende? É a síndrome do nosso amigo lá, que grita, certo? Você sabe como é que é? A síndrome do... Que é a Coreia, né? Até um certo ponto é o estado da Coreia. Então isso aí é muito importante, que a gente faça o EV. Começa por aí. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor a diferença do êxtase explicado no Espiritismo e a mega euforia. O que atrapalha são as consciências religiosas? Sim. Não entendi a expressão fertilização do corpo. O senhor pode explicar melhor? O caso é o seguinte, vamos entender. A questão no Espiritismo que a pessoa sente o êxtase, geralmente ela sente o êxtase porque eles imitam o santo da Igreja Católica. Igual Chico Xavier, que dava beijo para a imagem de Cristo. Isso é coisa de santo. Os santos faziam isso. Na vida dos santos, o estudo lá dos santos, aquela coisa toda, a angiologia, o angiológico, que é as biografias dos santos, eles falam nesse negócio de dar beijo para a imagem do santo. Você está entendendo? No caso, o J. Cristo. Então, veja, na questão dessa euforia que se tem nessa questão, é mais a estática, que é aquele, é o edecado, ele está
Isso é pasmado. Ele está pasmo, está estarrecido, perplexo, mas uma coisa muito mais avançada. Porque ele entrou no estado de choque. Você está entendendo? É justamente o que dá na síndrome de Stendhal, lá, quando eles vão na Galeria Uffizi, em Florença, em Firenze, tá? Florença. Agora, veja, no nosso caso, é você criando tudo isso sem nenhum processo patológico. É a sua vontade sadia, criando uma condição fora de série, excepcional, pinacular, apical, do auge de equilíbrio, de, vamos dizer, harmonia íntima. Então, a diferença é essa. Agora, a fertilização do cosmos. A hora que eu fiz ali a minha condição, veja bem, olha só o que eu fiz ontem. Os amparadores estavam aí, não foi possível fazer aquilo totalmente sozinho, de vez em quando eles entraram na coisa. Agora, na hora que eles entraram, eles excederam aquilo, porque o meu problema era fazer o encapsulamento do ar vindo comigo. Eu fiz. E aquilo, as rebarbas, elas sobram, mesmo que você está lá num campo desse, com essa força toda, aquilo se expande, isso é normal. Principalmente o povo que sente, todo mundo vai sentir. Teve gente que está lá em cima, sentiu o negócio aqui embaixo. Isso é normal. Mas, veja, há uma expansão do processo. Então eu digo, eu fazendo isso sozinho, eu estou fertilizando o cosmos. Essa energia está indo para algum lugar. Está melhorando alguém. Pode ser que ontem, entre aqueles que estavam aqui, alguns foram socorridos até com uma cirurgia invisível. Ninguém ficou sabendo. Isso é fertilização do cosmos. Vocês estão começando a entender como é que é? Você pensou bem, positivamente, durante muito tempo. Os N's da sua potencialização, eles vão levar essa energia, isso é uma alavanca. Vai melhorar aquele ambiente. Melhorando esse ambiente, ele vai se comunicar com os outros. Há um contágio positivo. Como é que fica? Você está entendendo? Então, isso é a fertilização do cosmos. Quer dizer, você está fertilizando o cosmos. Você não está sendo um peso no cosmos. Você está sendo mais do que leve. Você está influenciando positivamente. Queria que você explorasse um pouco mais sobre a questão das rebarbas que você disse. O serenão ele consegue fazer porque concentra, mas qual a dificuldade sua de fazer sem... Não, a minha dificuldade é a sua, é de todo mundo aqui. Claro. É o limite. Nós ainda somos muito limitados. O serenão já não é tanto. O meu problema é acabar com o fator limitador. Qual é o seu fator limitador básico? Ou seja, qual é o seu mega trafar? Qual é o que leva o dedão para baixo? O que é que te coloca com o dedão para o buraco? É o mega trafar, é o fator delimitador. Ele delimita ou limita. Ele não deixa passar. É o travão. Uma palavra que eu gosto muito de usar é travão. Vocês já viram que eu uso aí travão para opção de coisa. Esse travão é o cérebro. Cada um de nós tem, esse travão tem um percentual. Ele tem que vir com um percentual. Quanto que é que ele influi na sua vida? É esse percentual, nós temos que ver. É o mega trafar. Agora, por exemplo, o meu mega trafar bravo é o seguinte, é uma pré-serenidade lastimável. E vai me dizer, vocês estão rindo, mas o que é seu? O que é o seu caso? O que é o seu? É isso? É o seu? É a pré-serenidade deplorável. Vamos arranjar um qualificativo que vocês queiram. Até a Rosa, não adianta a Rosa, você também. Viu? O arrindário. Então veja, esse é o nosso. Podemos fundar o clima, o clube, que o clima já está feito. Podemos fazer o clube aqui. Então, a pré-serenidade, né, chorosa.
Mas não pode chorar, vai ter isso. Então, assim, você não conseguiria aplicar essa técnica em qualquer ambiente, você sem levantar eu do jeito que eu estou, depois de muitos anos, eu digo para você, eu tive várias, vamos dizer, obrigado pelas circunstâncias, eu tive vários exemplos. Hoje eu topo a parada em qualquer lugar. Agora, uma das maiores que eu tive foi aquele negócio na Baixada Fluminense. Eles me levaram lá para a delegacia. Não, Walter, se você tem isso, vamos lá para a delegacia. Tinha um advogado comigo e o resto, os dois lá observando tudo que acontecia. Aí eu falei assim, eu posso divulgar tudo aqui? Pode. A delegacia é sua. Aí eu cheguei mais cedo, é lógico. Sentei numa poltrona que colocaram lá do lado, num dos salão, na hora que entra, que tem aquele balcão assim que a pessoa vai fazer a reclamação de pé, sabe? Então eu fiquei ali do lado e comecei a mexer. Mudou a delegacia. Eu comprovei tudo. Então, a partir disso, eu falei assim, agora sou capaz de fazer tudo. Que a primeira coisa que eu tinha que fazer ali era fazer a exaustão dos meus processos pessoais. Eu já cheguei lá em forma. Cheguei com a corda toda. Trabalhei tudo em casa e levei meu exército, os cachorros, abri o canil, fiz tá com a corda toda. Cheguei lá, sentei e comecei a esterilizar a energia pela madeira. Foi mudando tudo. Agora, aquilo ficou piada, né? Depois virou piada. Os caras chegaram e falaram, ué, o que houve aqui hoje? Alguém está fazendo aniversário? Tem alguma coisa para a gente comer? Os caras perguntando. Porque tinha mudado a delegacia. Agora, veja, é uma das piores da Baixada Fluminense. Agora, eu fui lá de manhãzinha, passei a manhã toda. Agora, eu só senti que a coisa que tinha melhorado mesmo às 10 horas da manhã. Mas os caras que já estavam chegando tinham falado que lá estava diferente. Mas você... E outra coisa, eles escolheram um dia que era dos piores que tinham. Realmente, enquanto nós estivemos lá, apareceu mulher reclamando, homem reclamando, mulher com menino, homem com menino, tudo ontem coisa. E ela mudou. Então, a hora que eu saí dali, eu falei assim, agora eu posso ir para qualquer lugar. Zona Boêmia, lugar de prostituta, esse negócio tudo, eu já tinha feito experiência disso desde a liberada. Outra coisa, eu fiz em alguns outros lugares, junto com os americanos, as viagens que eu fiz, aquele negócio que eu fiz, igual aquela que tinha lá nas Filipinas, eu fiz no Japão, eu fiz em Hong Kong, você está entendendo? Em vários lugares. Então, eu já sabia como é que era. Agora, ó, um dos piores lugares que eu vi foi Vegas, Las Vegas. Ambiente terrível. Agora, lá eu atingi gente, mas eu tinha, lógico, eu atingia fora do cassino, nas casas das pessoas. Eu atingi um monte de gente em Las Vegas. Mas você teve que limpar o ambiente para fazer isso. Mas a primeira coisa não é o ambiente. É Vansunce, como diz o cara. Entendi. É você. O problema é você, que é o brabo, é o egão. Agora, um serenão, ele poderia chegar a fazer um nível de encapsulamento que não precisasse limpar o ambiente. Não precisa nem de mostrar. Isso, sem mostrar. Quer dizer, fica uma concentração por qualidade do negócio. Ele vai fazer distância. A gente faz a distância, mas o meu fôlego é curto. Não é igual. Então o problema todo é a expansão daquilo que você já tem. Então isso dá uma força danada para mim. Tem que dar para vocês também. Você tem isso tudo aí. Por que você não usa? Você é bobo mesmo? Você é bobo ou é assim mesmo? É aquela pergunta que eu faço. Você é boboca ou você é assim mesmo? Entendeu? Nós temos isso tudo, depende do que a gente quer. É aquela minha pergunta também que eu faço. O que tu queres, Zé Cachorro? Você está entendendo como é que é? Deixa eu ver qual é o seu objetivo. O que você pretende? Aí o cara fala uma bobagem, você fala assim, seu fim vai ser triste. É o que eu também falo, as minhas brincadeiras aí com o povo, tudo vai ser amado, né? Mas olha, tudo tem sua razão. E tudo tem lógica. Entende? Esse fim vai ser triste,
É o nome que a gente dá para Melex. Não é Melim, não. Melex. Seu fim vai ser triste, quer dizer, o fim é Melex. Entendeu? Por que Vegas é tão bravo assim? É lógico, no caso de jogo tem que ser bravo. Não, e o processo é uma emoção de bicho que está no ar assim, fazendo marolona. Não é marolinha, não, marolona. Todo lado. Fora os interesses, as situações todas, homem, mulher, sexo, dinheiro rodando, tudo quanto é lado, uma loucura aquilo. E tem muita prostituição também. Agora, eu fui porque era para atender gente na cidade. Agora, eu fiquei no hotel naquela ocasião, era o Sands, que era do Frank Sinatra, lá da turma, seus companheiros. É dominada pela máfia. Agora, eu fiquei no Sands. Na época que eu fui, era um calor de loucura, aquilo já é no meio do deserto, você sabe, é um calor danado. Agora, a piscina, a água estava quente, sem eletricidade. Até na sombra, a água da piscina estava quente. Agora, lá é perto do Hoover Dam, que é a Itaipu antiga que eles fizeram na época do Hoover, do presidente Hoover. Lá é um deserto terrível. Então, eu estive nesse lugar todo para ver como é que era, porque para atender o povo. Aí eu fui explorar, ver a situação. Eu tive mais de um daqueles clubes para ver como é que funcionava. Fui ver como é que era. E olhando também. Uma das coisas mais sérias que eu via era a psicosfera do povo que está jogando. É impressionante a mudança que tem. Sabe, da pessoa que joga. Eu já tinha visto isso no Turf, lá do Rio, na corrida de cavalo, que a pessoa em minutos ela muda tudo, a aura muda toda. Lá em Vegas, eu vi isso tudo também, a mudança da psicosfera. É impressionante. É muita competição. Agora, por que, por exemplo, na delegacia, é mais do que a delegacia lá da Baixada? Não, a delegacia porque é um lugar pesado e ela é acrescentada, a cada momento aparece mais casos, né? Cada um pior do que o outro. Como é que fica? Não, deveria ser a delegacia mais... E a delegacia que eu fui é na Baixada Fluminense. Não foi Caxias, não. É uma outra, que na época era pior. Sabe? Eu até evito falar qual é, para não criar problema. Porque eu não sei lá como é que está atualmente. Entende? É uma lá próxima. E eu conheci a delegacia porque lá é que aconteceu o processo de roubo de carro nosso lá, da época, e eu uma vez de madrugada eu tinha ido lá, tá vendo? Para ver os cheques, e coloquei tudo em cima da mesa e recuperei os cheques dos caras que tinham roubado. Quando entramos em descoincidência, pode ser bem difícil ficar de pé. Na técnica que usou ontem, o senhor teve que trabalhar com a pré-Kundalini durante todo o tempo para fixar o soma, não. Eu me fixei firme a hora que eu comecei, e aí eu aguentei o resto. Mas eu estou acostumado com isso, porque é necessário. Agora, onde eu comecei a aprender esse negócio de ficar ereto e mexer com energia, foi no tiro de guerra. Lá que eu aprendi isso. Professor? Tiro de guerra. Estou na terceira crise de hérnia de disco. Tenho usado a acupuntura e nas outras crises eu saí delas. Agora estou fazendo sem resultado satisfatório. Estou tomando medicação muito forte, mesmo assim estou aqui escrevendo com muito sacrifício. Eu não posso sentar nem ficar em pé muito tempo. Tem esse fim de semana o TPA e no fim do mês tenho viagem de Recife para Natal, participar do curso de campo, imersão, projeto terápica. Não quero perder. Me ajude, estou fazendo EV, mas com dificuldade pelos medicamentos. Moro em Recife. Escuta só, a sua hérnia de disco não é caso de operar, não? Já pensou nisso? Se de ver, do jeito que a situação está aqui, talvez isso aí seja um caso de cirurgia. Se for, não adianta nada você estar fazendo esses cursos, não, que isso aí pode piorar cada vez mais. É bom examinar isso. Você sabe que hérnia de disco é perigoso, porque a pessoa pode pisar em falso aí de uma maneira, ter um acidente qualquer, piora tudo a coluna. Né? Eu acho que nesse caso é preciso examinar. Olha,
escuta uma segunda opinião sobre essa sua hérnia de disco o mais depressa possível. E vê se não é caso de cirurgia. É bom examinar isso. Trabalhei durante muitos anos em uma empresa. Saí de lá em julho do ano passado. Desde julho venho sonhando com essa empresa pelo menos 2 vezes por semana. Qual seria a melhor maneira de lidar com essa situação, já que não gosto desse sono, pois gostaria de partir para novas situações e esse sonho sempre me traz recordações desagradáveis. A primeira coisa é o seguinte, você tem que arranjar um serviço e colocar no lugar das suas lembranças. Fica com um serviço que você fica preocupado com ele agora, todo dia, dentro da situação, e coloca no lugar da empresa. É a melhor situação que tem. Para a gente esquecer uma lembrança, nada melhor que colocar uma, que seja na mesma linha e mais forte que aquela anterior. Isso pode melhorar tudo, de uma hora para outra. Eu queria entender, quando você fala que pega a pessoa e coloca embaixo, tu diz e fica, isso você está fazendo, provocando uma mega euforização nela também, para poder desbloquear? Ainda não. Ainda não? Não. A gente está limpando o grosso. Tudo bem. Então, a barra pesada da pessoa do quê? Agora, às vezes você pode levar a pessoa para tal maneira que depois ela não sai da sua casa. É o que acontecia lá em casa. O cara falou assim, Valdo, eu posso deitar no seu escritório, ficar lá um pouco? Lá não tinha cama. Não, eu vou deitar no chão, tá certo. Então eu vou trazer um travesseiro para você, um colchonete e tal. Coloquei no chão e deitou. Ele não saiu. A hora que a gente mexeu nele, ele não conseguiu ir para o hotel. Isso tudo aconteceu lá em casa. Eu tinha muitos casos desse tipo. Negócio sério. Mas então, qual a Tinha um amigo meu que até falava, eu acho que você devia ter aqui um quarto especial para esse povo que você atende. Se eu fizer isso, eu vou ter 24 na primeira semana. O albergue do Valdo. Não dá. Gente, eu atingi o máximo 65 pessoas, iam 150 lá embaixo. Não dava para subir no elevador, o povo ia embora. A hora que chegou, eles falaram para mim, a hora que você tiver um nível tal, que ultrapassou tudo, passou da conta, para com tudo. Foi aí que eu parei. Eu trabalhei 6 anos lá em casa. Mas então tem o encapsulamento de energia e tem o encapsulamento que você provoca a mega euforização. Não é todo esse não. A gente coloca a pessoa junto, 48 horas é o teto que você precisa. Geralmente é o que eu precisava. São 2 dias. Você põe que em 2 dias pode acontecer tudo com a pessoa. E 2 dias, o maior mega assediador não vai ficar longe. Ele não vai aguentar. Porque você toma conta da vítima. A presa, você rouba a presa do mega assediador. Ela fica sua. Por isso que eu falo, eu ponho debaixo do meu braço. É comigo. Igual a galinha com os pintinhos. Agora veja, a hora que ele entra na minha psicosfera, todas aquelas, os plugs, você tem as conexões, que o processo é de conexão, eles vão começando a ser partidos, quebrados, vão ser desligados. Então, em 2 dias, você tem que desligar tudo. Às vezes o cara está mandando a pessoa 5 anos, manda tudo quanto é jeito. Como é que faz? Agora é lógico, você tem que escolher, né? Você não pode pegar uma pessoa que seja possessa total. Sim. Entendeu? Mesmo porque é o seguinte, quando eu estou com uma pessoa que tem qualquer coisa, eu evito encontrar com os outros, eu retiro o povo da família, não fica nada junto. O negócio fica tudo isolado dentro do meu processo. Agora, a turma já sabia, né? Quando vinha um cara comigo, isso era um problemão. Quando era mulher, conforme o tipo de mulher, era chato você estar com ela tudo quanto era lado. Então, o que eu fazia? Pegava o homem e a mulher junto, para tratar da mulher. Tudo isso eu fiz. Agora, foi muitos anos de trabalho desse jeito. Eu que sei como é que foi. Eu já fazia isso no espiritismo. No movimento espírita eu fazia isso. Eu tirava a pessoa que vinha do consultório e falava assim, você precisa ficar comigo aqui. Vamos dar um jeito, vamos estabelecer um horário que você tem que me seguir, você vai ser uma sombra que eu vou arranjar. Uma sombra luminosa, é assim que eu falava. Você é uma sombra luminosa. Entendeu? E você vai.
Agora, você disse que aos 30 anos, mais ou menos, você definiu esse fenômeno. O que na época tinha acontecido? Por que só naquele período você conseguiu definir? O que foi as características que te levaram? O problema é que eu tinha muita coisa para fazer. Você pensa bem o que eu fiz nesse período todo. A minha vida ficou muito intensa a partir dos 14, 15 anos. O negócio foi demais. Você veja, eu tive um infarto aos 28. Era serviço de maior, muita tribulação. E não dava para segurar a barra no contexto que estava ali. Eu teria que mudar o contexto todo. Agora veja, a primeira coisa, como é que eu ia mudar um contexto do lugar que eu estava vivendo? Eu vivi lá 14 anos, dentro da universidade, sozinho. Como é que é? Isso é um absurdo. Isso era uma habilidade obscura para você naquele momento, ou você já tinha consciência que podia chegar na mega euforização? Eu sabia que era assim por causa do Zé. O Zé dominava isso totalmente. Eu hoje estou quase igual ao Zé. Ainda não sou o Zé, não. Eu sou obrigado a julgar a toalha e confessar para vocês. Eu não sou o Zé. O Zé do extrafísico é melhor que eu. Quer dizer, eu não recuperei todos os cons que eu precisava. Agora, tem uma coisa. Essa recuperação desses cons, às vezes não tem interesse. Cada serviço que eu estou fazendo, vocês estão entendendo ou não? Mas mesmo assim, isso aí eu acho que influi no todo. Eu não sou o 100%, não. Eu ainda não consegui isso total, não. Ou seja, então tem habilidades obscuras que você não acessou ainda. Não é só habilidade, não. É o problema mesmo, vamos dizer, da harmonia básica. Ainda falta algum percentual nisso. Entende? Eu não estou pedindo a harmonia de serenão, não. Está tudo... Não é isso. Eu estou falando a harmonia do Zé. Extrafísico. É a mesma coisa. Agora, você sabe, extrafisicamente tem uma porção de vantagens, né? Não é só o problema de você se manifestar diretamente pelo psicossoma. Não, eu venho falando isso. Mas vocês observam que não é só isso. Os ambientes extrafísicos. Aonde você está? É a primeira pergunta. Você está se comunicando ou se manifestando em qual comunidade? Como é que é isso? O que está havendo aí? Qual é o objetivo dessa comunidade? Isso aí. Junta a fome com a vontade de comer, com açúcar até eu. Então veja, isso aí tudo, se me der essa chance, eu melhoro tudo na hora. Vocês estão entendendo isso, né? Mas agora, o que eu reclamo é isso, não. Eu reclamo de, no meu caso, a reclamação é a autorreclamação. É aquela parte básica, a estrutura. Entendeu? O arcabouço da coisa. Isso aí é que ainda falta ainda. Eu não consigo inteiramente. Tem uma série de fatores nisso. Agora, eu não faço força. Eu quis fazer força nisso. Foi aí o próprio numerador falou, não, deixa. Não entra nisso, não pensa nisso. Olha o que é o prioritário. Então, por exemplo, é muito chato na hora que você vê que aquilo que você já tem já pode atender o prioritário. Então, veja, as coisas que você está fazendo ainda são muito crosta a crosta. Vocês estão entendendo essa sutileza? Você entendeu? Explica para ela. Explica. Quando eu peço assim, eu estou fazendo o julgamento da prova dela. Sim, sim. Entendeu? Eu entendo que é sinal de que você tem muito mais potencial para fazer o trabalho, mas o trabalho ainda é... Você ainda precisa fazer o trabalho a menos do que você já poderia fazer. Entendeu? Entendeu? É isso, como ela falou, que você já tem já dar conta, você não precisa. Então, senão o problema é que o trabalho poderia ser melhor, mas você ainda tem que fazer aquele, quer dizer, não sei se está preso ainda, não sei como interpretar. Você roda para sair do pré-maternal, mas não tem jeito, de vez em quando tem que voltar lá. Aqui lá. Não tem jeito. Sim, professor, não sei se o senhor já comentou, a questionologia,
Ali o senhor coloca, você já listou os próprios temas transversais da atualidade? Há algum desses temas capaz de serem titulares ainda nesta vida humana? Como seria essa técnica? Como seria essa listagem e a análise se já é um tema... Eu te pergunto, qual é o assunto que você desejaria desenvolver que você ainda não conseguiu? Todo mundo tem. Qual é o seu? Talvez a própria inteligência evolutiva mesmo. Então, isso é um tema transversal, brabo. Quais são os próprios temas transversais da atualidade? Se alguém aí está querendo desenvolver alguma coisa de música, não fala não, porque senão eu vou dar uma cuspida. Tem que ser alguma coisa melhor, né? Música é uma delícia, é o máximo, a gente bate palma e tal. Viva! Então, aí não resolve. A questão é você faz uma listagem desses temas que você gostaria de estar mais envolvido e verifica se ele pode ser um dos principais ainda nessa vida intrafísica, é isso? O problema é esse. Cada um tem a sua, né? Por exemplo, eu estou vendo um livrinho que eu estava procurando já há algum tempo. O cara chama Enrico Ferri. Ele é um dos maiores advogados que já existiram de defesa criminal, italiano. Agora, eu queria ler por causa do processo dele ser italiano e ter o estilo dele. Vocês já viram, né? Ele transborda tudo que ele escreve. Mas agora eu estou lendo, que isso aí eu queria, porque há muito tempo eu li uma coisinha rapidinha dele, mas não li. Agora arranjei um livro aí desse, o Martin Claret, que tem lá o negócio dos discursos de defesa dele, muito interessante. Então veja, isso é um tema transversal. Agora eu estou vendo lá para ver determinadas expressões que ele usava. E tem coisa muito interessante, porque eles são demais, né? O italiano é pior do que o espanhol, né? Você sabe, na hora que está defendendo, a retórica, a oratória, dá até pena. Se vocês quiserem uma hora, eu posso trazer aqui e dar uma geral, assim, para vocês terem uma ideia. Agora, é livrinho de bolso. Tem aí na livraria. Agora, a tendência... Quer dizer, raramente vocês vão ver livro de bolso comigo, mas tem livro de bolso que é bom. Quando ele resume a síntese de alguma coisa, os caras chegam lá em casa e olham meu quarto e falam assim, só tem livrões aqui. Eu falei assim, se a pessoa for lá hoje, vai olhar, tem 5 livrões, cada um mais grosso que o outro. Tá, a sua tendência é ter esses temas transversais e trazê-los como tema principal? Tudo meu eu trago para a pista principal. Tudo que eu faço. Tudo eu anoto, tudo eu faço. A pena que o livro está aqui. Hoje mesmo eu anotei um monte de coisa, antes do almoço lá que eu estava. Tudo tem. Então o senhor leva direito a esses temas transversais? Tudo meu, e simultaneamente uma porção de livro ao mesmo tempo. Na questão de livro, uma porção deles. Professor Valdo. Vou levando. Aqui, letra B. O senhor comentou a respeito da questão do fator limitador, que seria o megatrafar. E aí o senhor deu o exemplo da pré-serenidade deplorável. Então, assim, é bastante amplo. Como é que a gente pode estar trabalhando isso? Por exemplo, a gente tem lá na conscienciometria, a gente está levantando. Aí a pessoa pode chegar à conclusão e falar assim, emocionalidade, ou então anticosmoética. Não fica muito amplo? Como nós podemos chegar num mega trafar que realmente vá surtir efeito? Se você for olhar, você pega todos os fatores e vai colocando no processo da convergência, mas vendo a qualidade do objetivo. Pouco a pouco você vai descartando todos que são de qualidade menor. Você vai ficando com aquele que seja os mais sérios, para levar no objetivo. Vai chegar um ponto em que ele fica muito explícito, fica muito claro, não tem jeito, não há dúvida. Agora, tem que juntar o que é que a pessoa precisa. Então, primeiro você tem que ver o seguinte, qual é a deficiência que ela tem, e depois ver quais os potenciais que ela nos desenvolveu. Certo. Você pega os potenciais que ela já tem, junta com os não desenvolvidos, para combater aquilo que ela precisa. Esse é o caminho. Isso não tem milagre,
E nem também tem outros recursos, não. Tem que pensar por aí. Sim. E cada caso é diferente do outro. Não adianta também querer generalizar para servir para muita gente. Se você pegar 3 irmãos e for analisar, não tem nenhum igual ao outro. Os temperamentos são diferentes. A consciência é complexa. Isso não tem jeito. Não dá para fugir. Então a gente vai pegando e vai fazendo essa depuração do maior, chegando nos raízes. Olha o que é. Vai marcando. Não, isso aqui pode ajudar. Marca. Depois vê mais outro. Não, esse pode ajudar. Ó, não, esse aqui é sério. Esse vai piorar tudo. Tem que juntar junto com o outro. Então, pouco a pouco você vai chegando no objetivo. Ali, então, depois você vê como é que faz a terapia. O que você tem disponível para combater aquela necessidade. Tá certo. Isso tem que ser o tempo todo. Eu só fiquei com essa e outra ideia coisa, de cuidar. olha o que é, olha aquilo que é o melhor para desfazer. O que é que você pode fazer para acabar com aquilo, eliminar o mais depressa possível? A extinção de uma pequena coisa vai dar força para pegar as coisas maiores. Certo. Não dá para fazer, às vezes, a eliminação do mega. A fazer o mini. Com o mini você faz a escada para chegar lá. Entende? Sim. É o jeito. Obrigada. Adélio. Desculpa. Professor, sobre isso que a Memória perguntou, a minha pergunta também é nesse sentido. Quais são os trafares que a pessoa possui que afetam a sua linha, o seu grupo, a sua linha familiar, que são os mais importantes, que têm que serem combatidos, e quando se chega até esses trafares? Existem trafarzinhos e trafarzões. A incompatibilidade da pessoa com os elementos da família. Isso aí é que é o mais sério. Examinar por aí. E outra coisa, essa incompatibilidade alcança um auge patológico, quer dizer, uma situação precária, na hora que ela tem dependentes que ela despreza. Uhum. Se ela tem dependentes dentro do grupo familiar e ela despreza esse dependente, isso aí é a pior coisa que pode acontecer. Que aí vai embananar o meio de campo todo dela. A situação toda vai ficar para trás. Agora, aquilo que era pequeno vai ficar enorme. Uhum. Vamos aprofundar um pouquinho mais, então. A pessoa está mais ou menos, se relaciona bem com a família, está tudo mais ou menos acertado, mas existem trafares que afetam o grupo e que não é tão explícito, que a pessoa herdou lá atrás, lá do bisavô, e que veio caminhando. Sim, mas aí ela vai eliminando. Se o problema é com ela dá jeito nisso. O problema todo é se tem relação com as outras pessoas. Se é só ela, é mais fácil. Mas o fato da pessoa alterar e mexer isso pode impactar lá atrás, com o CIEX, lá atrás? Alterar a energia, você quer dizer para mais ou para menos? Qualificar. Para melhorar? Sim. Se ela vai melhorar, melhora a vida inteira. Tudo melhora. Quem melhora o estado vibracional, melhora a vida toda. Tudo é afetado positivamente. E depois, pode chegar nesse processo da mega euforização. Se chegou nisso, acabou. A situação já vai ficar, já muda o padrão. A conversa é outra. Como diria antigamente, são outros 500 cruzeiros. Tem que mudar tudo. Houve aí uma espécie assim de, vamos dizer, reciclagem generalizada. Entende? Por isso nós temos que chegar lá. Vamos fazer força. Agora, esse tipo de reciclagem, ele vai impactar no grupo de uma forma geral, a gente sabe, como exemplo, impacta e tal, tudo certo, mas afeta... Sempre impacta tudo. Aquele... Não é só o grupo, não. É onde a pessoa está, a vida dela, a forma holopensênica que ela está criando, o auto-revezamento para a próxima vida, o complexo que ela quer alcançar agora, afeta tudo. Escuta, você admite que uma pessoa afeta as outras? Sim. Isso é o mais importante. Se você admite isso, acabou. Agora veja, a pessoa que não admite que ela afete os outros, ela deve fazer um buraco, entrar dentro, pôr a pedra em cima e não dá endereço, porque a burrice já chegou no auge. Sim, o tempo todo. Então, se nós admitirmos que somos capazes de contaminar ou contagiar
ou dar exemplo, ou fazer lembrar as vidas dos outros, acabou. Você é capaz de tudo. Pensa nisso. Se eu não pensasse assim, eu não teria feito nada e nem estaria com vocês aqui. Outra coisa, tem que esperar 2 gerações com calma. Vamos ver quando é que meu povo aparece. Estou aí esperando. Não é isso? Sim. Até que chegou. Entende? A hora que chegou, então, você já estava com a corda toda para... Já tinha me preparado, feito aquecimento, alongamento, né? Estiquei, isso tudo. Negócio sério. Lembre-se, aquelas 22 vezes. Agora, dessa vez, eu estava andando na esteira e estava fazendo as 22 vezes. Eu faço no mínimo 6 vezes, que eu ando 30 minutos. Eu faço no início, daí 10 minutos e aos 20 minutos. Como é de um lado e do outro, são 22 vezes. 22 vezes, vezes 6. São 132 vezes que eu faço isso. Agora, ó, eu estico tudo e faço isso. Agora, a cada passada da direita, a hora que eu piso o pé direito, assim, ó, eu faço isso, ó, na esteira. Você tem que fazer isso, porque senão a esteira, o barulho dela te prejudica. Você perde o fio. Você tem que ter uma cadência. Eu sigo a cadência da minha passada. Então, o pé direito, a hora que ele bate, ó. Você está entendendo? Agora, isso vai assim, em 20 e poucos segundos você faz isso. Agora, mexe com tudo. Uma outra coisa, se eu estou fora de forma, eu noto que tem alguma coisa em mim. O braço, ombro, você está entendendo? A gente vê de tudo. Agora, eu faço isso porque a esteira, ela mexe mais com as pernas, mas ela não mexe com os braços. Não é só por causa do processo de ler, não. Tem outras coisas nisso, é o problema do próprio braço. O músculo, bíceps, tudo isso é importante. Né? Bem, você falou os dessomantes, tem um livro do Drauzio Varela chamado Por um Fio, que é muito interessante. Eu não estou ouvindo nada aqui, peraí. Tem um livro do Drauzio Varela chamado Por um Fio, que ele fala muito da questão da dessoma, dos dessomantes, né? E para quem se interessa pelo tema, é muito interessante. Como é que chama? Por um Fio. Por um fio. Alguém falou nisso aqui esses dias? Tocou nesse assunto. Agora tem uma questão aqui, na patologia, na 4ª linha, de baixo para cima, transversalidade de gênero. Você podia falar sobre isso? A transversalidade de gênero é um dos negócios sérios que tem, porque eu não estou falando só de sexo, mas de tudo que mexe com essas coisas só. Então, é um problema sério, que a pessoa ela tem que definir os problemas de gênero daquilo que ela mexe. Trabalhos, atividade, a vida, contato, ciclo de relações. Então, o gênero, no caso, é importante. A consciência não tem gênero. Ela não tem sexo. Agora, então, quando aparece transversal, é um problema. É o caso daquela minha pessoa, é uma pessoa que é minha parente, indireta. Ela se casou ano passado, foi em janeiro. Agora foi, acho que no mês de agosto, não sei, já separou. Entende? Porque tinha alguma coisa atrapalhada lá e havia tóxico no meio. Então, teve que deixar. Outra coisa, família bem, gente da classe média alta, e separou, casamento, tudo sério. Uma senhora à festa. Entende? É duro esse negócio de gênero, não é fácil, não. Tem disso. Tem que dar um jeito. Tem mais alguém que tem aí o microfone? Não tem ninguém com o microfone? Eu quero, então, dar uma lida aqui no contraponto paradigma intrafísico, paradigma conscienciológico. O primeiro que eu falar é o intrafísico, o segundo é o conscienciológico.
Primeiro, ética, que é a bioética, a cosmoética, o CPC e o CGC. Ambiente, ecologia, intrafisicologia. E o segundo, multidimensionalidade, parapsiquismo. O intrafísico, a sexologia. No conscienciológico, a sexomática, que dá a duplologia. No intrafísico, a pluralidade cultural. No conscienciológico, a omniculturalidade, que é a parageneticologia. Aí entra a pessoa com o processo dela toda, com a vida toda. O intrafísico, a educação e trabalho, na conscienciológico, a paraeducação e o paratrabalho, que é a autoproex. No intrafísico, a saúde humana, a somatologia, o estudo do corpo. No conscienciológico, a saúde consciencial, a holossomatologia, o estudo do holossoma, de todos os veículos de manifestação. Então vocês estão vendo que aqui, esses contrapontos são temas transversais terríveis, dentro do paradigma nosso, o intrafísico que tem por aí comum e o conscienciológico. Esses 6 é que eu acho que são os mais importantes para a pessoa pensar. Eu já mostrei esses contrapontos em outras áreas, mas não aqui, com esses detalhes que eu estou dando aqui, tudo sintético, para mostrar como é que é a situação. Agora, temas transversais, vamos pensar bem nisso, se a pessoa guardou bem isso. Uma coisa que você pode fazer para entender mais o tema transversal é o seguinte: você está lendo um livro, olha quais os temas transversais que vão aparecer nesse livro para você. Aquilo que chamou a atenção, às vezes aquilo é importante para o livro que você está escrevendo. Então o tema é transversal, às vezes. Pode ser a serendipia, pode ser inventividade, pode ser haver pom, uma verdade relativa de ponta, nova. Então, vale a pena cogitar do tema transversal, quando ele pode ajudar o seu tema básico, o tema central, a sua pista principal de trabalho. Pense nesse assunto que você sempre vai tirar partido das suas leituras, muito mais que às vezes você tem tirado até agora. Não despreze os temas transversais. Cedo ou tarde você vai ter que mexer com um tema transversal para ampliar o que você faz. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 74 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 11 perguntas respondidas online, 29 votos presenciais, 15 votos online. Hoje vamos ter 8 recados. Alexandre, palestra online Apex JK. Mabel, prova diagnóstica. Neida, palestras IPC. Kátia, formação de autores. Rosa, oficina solo ciclo. Rosaneri, PAE, obras conscienciológicas. Marcos, sessão pipoca. Limara, curso Fundamentos da Conscienciometria. E antes, Magali vai falar sobre amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Bom, o Eduardo ele pediu que a gente trouxesse um pouquinho da relação, da definição do que é amigo. Por que a gente chama esse programa Amigo da Enciclopédia? Então eu fiz aqui uma máxima sobre amigo, né? Amigo é aquele que ampara, defende, apoia, sustenta, auxilia, beneficia e favorece. Então é isso que os amigos da enciclopédia fazem aqui para manutenção da enciclopédia da Conscienciologia. É importante para os amigos saberem que os recursos que vêm, né, da contribuição de cada um, para onde esses recursos vão? Nós temos aqui as cubas, os papéis, clipes, grampos, luz e diversos outros materiais que são utilizados. A própria hospedagem, a manutenção do site de transmissão online das tertúlias é mantida pelos amigos. A manutenção do acervo digital das tertúlias também. E todos os verbetes que vocês recebem gratuitamente, eles também vêm dos amigos da enciclopédia. Se você se sente afinizado com a ideia dos amigos da enciclopédia, você pode fazer suas inscrições entrando no site
dos amigos da enciclopédia ou mesmo na recepção do CAEC. Obrigada. Olá a todos, gostaria de convidá-los a participar de uma palestra online que vai acontecer amanhã, com o tema JK e os bastidores da Constituição de Brasília. No caso, vai ser amanhã às 15h30, essa palestra online. Para quem tiver interesse, basta acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org. Nessa ocasião, a gente vai ter a oportunidade de estar discutindo sobre o livro, a biografia sobre Juscelino Kubitschek. Então, o tema do debate vai ser esse daí. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de passar algumas datas já confirmadas de lançamento do livro e do curso em outras cidades. Em Brasília, a gente vai lançar o livro no Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal, no dia 15, numa quinta-feira de abril. E o curso será no dia 17 e 18 no Polo IPC. Em Belo Horizonte vai ser no dia 1º e 2 de maio. O lançamento vai ser na FUMEC e em seguida o curso no IPC. E em Recife e Natal, que é Intercamp, nós teremos em Recife do dia 18 ao dia 20 de maio e do dia 21 ao dia 23 de maio em Natal. Tá? Então é só entrar em contato com o IPC ou a Intercamp. Obrigado. Boa tarde, a gente gostaria de convidar todos para os eventos do final de semana da Páscoa aqui no CAEC. Nós vamos ter 3 grandes eventos. O primeiro é uma prova de magística, que é uma prova que avalia a associação de ideias dos participantes e a linearidade pensênica. A pessoa recebe um objeto e ela tem que fazer 200 referências a esse objeto, tá? À tarde, no sábado, isso vai ser no dia 3 de abril. Nesse dia mesmo, à tarde, tem oficina de quadrinhos com o professor Pedro Marcelino. Ele vai explicar a quadrinhologia, a escrita imagética. E no domingo vai ter um curso inédito com o professor Valdo Vieira, que é sobre criatividade e quadrinhologia. Ele vai explicar realmente aí o atributo da criatividade e isso aplicado nos quadrinhos de modo geral. Ele vai trabalhar também com o acervo da Gibiteca, que tem aqui na Holoteca, vai estar mostrando todo esse acervo. Então, quem tiver interesse, as inscrições são no CAEC e há preços diferenciados aí para quem se inscrever com antecipação. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar os eventos do IPC para o próximo final de semana, sábado, dia 20, que acontecem 2 eventos, um na parte da tarde e um na parte da noite. O primeiro evento, que é uma palestra gratuita, o tema será Autodefesa Energética, com a professora Roberta Buxadet. O local será no Centro Educacional Foz do Iguaçu, Executivo Center, Rua Rui Barbosa, 820, sala 804. Horário das 15 às 17 horas. O segundo evento vai ser no Shopping JL Cataratas, das 19 às 21 horas, e o tema será Estresse Positivo, professora Neida Cardoso. Maiores informações pelo telefone 45 3028 0282 ou 45 2102 1448, ou ainda no site www.iipc.org. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. A próxima turma, a 6ª turma de formação de autores, começa agora no mês de maio, dia 8 e 9 de maio. São 7 módulos aqui em Foz do Iguaçu e que dão toda a visão das etapas necessárias para a pessoa elaborar um livro dentro da conscienciologia. Mais informações é só procurar a recepção do CAEC ou os autores da Unescom. Obrigada. Boa tarde. Para aqueles que querem se entrosar melhor com o holopensene do Holociclo, especificamente com o holopensene da enciclopédia, nós temos 4 oficinas que estão sendo oferecidas todas as sextas-feiras, a partir da próxima semana, no dia 26 de março. A primeira oficina, nesse dia 26, com o professor Everton Santos, vai ser sobre estilística empregada na elaboração da enciclopédia. A segunda oficina, que vai ser o dia inteiro, do cosmograma. Essa oficina ela tem vagas limitadas. A terceira oficina, do enumerograma, que vai ser no dia 9 de abril, comigo. E a quarta oficina, método algoritmo para expansão de verbetes, com a Cristina Bassanese e eu também, no dia 16 de abril. Os preços estão convidativos, porque eles têm uma redução progressiva.
uma oficina R$20, 2 oficinas R$35, 3 oficinas R$50 e as 4 R$60. Aos participantes do programa Verbetografia, eles têm gratuidade nessas 4 oficinas, mas nós pedimos para fazerem suas inscrições lá na recepção, mesmo tendo gratuidade. Tá bom? Obrigada. Nós gostaríamos de convidar a todos que quiserem discutir, debater, trocar ideias, criticar os livros da Conscienciologia já publicados. Então, são 10 autores que estarão à disposição no programa de aceleração da erudição da reaprendência junto com a Unescom. Vão ter aulas online, então as pessoas que estiverem fora de Foz do Iguaçu terão oportunidade também de participar dos debates, e as inscrições elas podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. A Conscius realiza o curso Fundamentos da Conscienciometria, que se inicia agora no dia 6 de abril. São 6 meses, 24 aulas, que conta com 7 professores. São os conscienciômetras docentes da Conscius. A professora Flávia Guzzi, professor João Aurélio, professora Lilian Zolê, Simone Zolê, João Paulo e eu também estou na docência. Então, vocês vão poder contar com a especialidade de cada um dos colegas. E nós temos apenas 20 vagas, já estamos com 9 inscritos. Então, nós solicitamos aos interessados que procurem a recepção do CAEC para as inscrições. Obrigada. Gente, só para lembrar que depois da manhã, dia 21, domingo, tem sessão pipoca, tá? Às 8, no Auditório do Discernimento. O filme dessa semana é A Onda, né, de Velle, que foi recomendado pelo Valdo também, né? E entre outros temas, né, ele fala de experimentologia, sobre autocracia, nazifascismo, assédio grupal, inter e autoassédio, né? A sinopse, gente, é um professor de ensino médio numa high school americana que faz uma experiência com os alunos, a experiência sai de controle, etc. E mais uma coisinha que a gente vai votar no domingo, antes da sessão, entre esses 2 filmes que o Valdo me passou essa semana. Um é O Último Romance de Balzac e o outro é A Vida de Émile Zola. Tá? O preço é R$5. Quem levar comes e bebes não paga, né? E eu espero todo mundo lá. Os amigos da Enciclopédia da Campanha do ano passado e desse ano a gente pode estudar também, se tem isenção, né? Mas o importante é participar, né? O verbete eleito para amanhã é Omniproporcionalidade, especialidade Holomaturologia. Obrigada e boa tarde a todos.